Mortal. Vamos ver aqui a introdução, extraída do livro Fonte Viva, capítulo 139. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa. Então, Emmanuel aqui nos trazendo algumas reflexões importantes, ele começa dizendo o seguinte: se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, porque aqui ele se refere, sobretudo, a ter o Evangelho encontrado certa sensibilidade mais profunda em nós. Não é ter notícia do Evangelho só no entendimento mental ou mecânico da inteligência, mas na nossa alma. A consequência natural é: prepara-te para ajudar infinitamente. Porque na medida em que de fato o Evangelho for ganhando um campo de maior expansão no nosso ser, nós vamos percebendo de forma cada vez mais hábil oportunidades de fazer o bem. A terra é nossa escola e a nossa oficina. Realmente, em todas as circunstâncias, se nós estivermos mantendo certo nível de equilíbrio íntimo, tudo é aprendizagem ou tudo é reajuste, resgate, reequilíbrio, que é a conotação de oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Então, o espírita devidamente consciencioso, ele está sempre atento a oportunidades ao longo do dia de ser instrumento do bem. E continuando, ele diz: por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre. Esse é o ponto mais profundo da mensagem, é de que mesmo quando nós estamos envolvidos em dificuldades ou em aflições, ainda aí, se estivermos despertos em termos de consciência espírita cristã, nós estaremos tentando ainda assim ajudar. E estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Esse é a conclusão de tudo o que ele aqui coloca como sendo de máxima importância. E qual é? Na perspectiva espírita de salvação trazida por Jesus, é o nosso envolvimento máximo na tarefa do bem, da vivência da caridade e do amor ao próximo. E aí, efetivamente, nós estaremos estabelecendo dentro de nós mesmos a libertação, que é o sinônimo de salvação, das ilusões e dos engodos da matéria, e nos abrindo de uma forma definitiva à perspectiva da imortalidade que nós trazemos dentro de nós. Vamos então dar prosseguimento ao capítulo Identidade e Virtudes, que nesse livro Eu, Espírito Imortal, como temos aqui já compartilhado 2 encontros, se vincula sobretudo à percepção da nossa individualidade, diferenciada da personalidade transitória e que nós estabelecemos em cada encarnação quando vemos a Terra. Vamos ver aqui o que é que hoje nós temos para aprofundar mais ainda nessa questão. A noção clara da imortalidade e a internalização dessa virtude na consciência, de maneira prática e lúcida, oportuniza que o ser psicológico realize uma viagem moral aos arcanos de sua estrutura psico-bio-sócio-espiritual. Palavrinha meia compridinha, né? Que é a sua estrutura psíquica, biológica, social e espiritual, tudo junto.
Mas vamos aqui compartilhar os aprofundamentos que isso nos acarreta. Veja só o primeiro deles, a noção clara da imortalidade e a internalização dessa virtude na consciência, de maneira prática e lúcida. Essa é a questão maior da proposta espírita em nossa vida, para que de fato se estabeleça o despertamento das convicções de imortalidade. Vejamos bem os passos. Primeiro, a noção clara da imortalidade. Essa noção clara vem desde as constatações científicas provenientes dos fenômenos mediúnicos ou das terapias de regressão de memória hoje utilizadas na psicologia, ou dos encontros através de desdobramentos espirituais que não dependem de religião, e cada um de nós já pode ter tido uma experiência disso. Todos esses fatos, porque isso são fatos que independem da doutrina espírita, eles vão dando uma noção clara da imortalidade, de como é. E o outro passo, a internalização dessa verdade, porque não adianta ter o conhecimento ou até acreditar na imortalidade da alma se ela não provocar uma mudança no nosso interior, na nossa maneira de ver a vida. Isso é a internalização dessa verdade na consciência de maneira prática, ou seja, através da sensibilização na vivência, aonde as comprovações da imortalidade da alma passam a caracterizar atitudes e comportamentos nossos decorrentes dessa conscientização. Qual o resultado disso? Oportuniza, possibilita que o ser psicológico realize uma viagem moral aos arcanos. Arcanos é sinônimo de mistérios, segredos de sua estrutura psico-bio-sócio-espiritual. E por que, se não for realizado todo esse trabalho, isso não é possível? Invertendo aqui a proposta do conceito que esse slide traz. Não é possível porque quando nós ainda não tivermos realizado plenamente a conscientização da imortalidade e a sua somatização na nossa maneira de viver, enquanto a gente não faz isso, a gente vive no barulho, na bagunça e nos conflitos de ordem psicológica, através das subpersonalidades não resolvidas. A gente vive os conflitos das emoções em desalinho, porque não percebeu ainda que é o principal responsável do pensamento e das escolhas de sentimentos e envolvimento emotivo, porque isso só vem na medida em que esse trabalho de conscientização da imortalidade estabelece um clima de paz, de harmonia, de equilíbrio interior, que faculta com que o espírito possa fazer o que aqui é colocado, o mergulho nos arcanos da sua estrutura psico-bio-sócio-espiritual, de forma lúcida e compreensiva do que a gente traz do passado. Mas para que isso ocorra, o primeiro passo é noção clara da imortalidade, internalização dessa verdade na consciência, de maneira prática e lúcida, para aí a gente ter as condições de fazer sua viagem interior, resgatando e despertando o seu eu profundo, o seu self, e definindo de uma maneira bem estabelecida a sua individuação, a sua individualidade, diferente da personalidade, que é o objetivo desse capítulo que nós estamos estudando. Prossigamos. E encontre
as características factíveis de sua personalidade, que é ainda presa à realidade exterior, na atual reencarnação, foi estruturada em bases ilusórias, que se fixaram em forma de comportamentos inadequados. Aqui vai ficando bem mais claro e didático o que nós estamos tentando trabalhar a compreensão. Veja, feito aquele mergulho na consciência, a partir das convicções da imortalidade, e o outro passo, encontra as características factíveis de sua personalidade. Factível é realizável, permitida, que ainda presa à realidade exterior, na atual reencarnação, foi estruturada em bases ilusórias, que se fixaram em forma de comportamentos inadequados. Quais são as bases ilusórias? As ilusões dos sentidos físicos, as ilusões da matéria, que estabelece através dos seus apegos as armadilhas do ego, os desequilíbrios em relação à persona ou à personalidade, que sufoca o nosso eu profundo, a nossa individualidade, e que faz com que a gente se confunda com o corpo e ache que é condenado à morte. E na realidade é bom que a gente deixe isso bem claro. As pessoas que se identificam com o corpo, cujos projetos e planos só se ligam às coisas materiais, elas estão mortas durante a encarnação e quando desencarnável, em termos espirituais. Quanto mais identificação com a matéria e com o transitório, mais espiritualmente a pessoa está inconsciente ou morta. Como aqui algumas vezes já compartilhamos, nós vivemos num mundo de mortos-vivos. Vivos em termos de vida orgânica, mas espiritualmente adormecidos. Mortos, melhor dizendo. E fato incrível, a maioria não quer ser acordado não, viu? É como inclusive ocorre no plano espiritual, como mostra nos livros de André Luiz. Porque tem muito espírito que desencarna, entra no plano espiritual, num nível de inconsciência, e que não quer ser acordado, viu? Porque para muitos deles, ser acordado significa inadaptação completa à vida no plano espiritual. E por isso relutam em querer acordar. Assim como também aqui no plano físico, tem muita gente entorpecida pelas ilusões do corpo, pela satisfação dos instintos e pelas necessidades materiais, que não querem saber de espiritualidade não, viu? E se aparecer algum espírita muito insistente, ele vai chamar a gente de alienado, sem dar-se conta que o mais profundo alienado é ele, pelas ilusões das coisas materiais e temporárias, né? Mas continuemos. Há reencarnações que marcam mais a psicologia do ser moral, seja por questões traumáticas ou por situações de alta projeção do ego, infundindo na personalidade uma fixação da posição em que o espírito ocupava, além de ampliar o seu apego à persona transitória. Então aqui ainda tem outro aspecto importante de analisarmos, são as questões das reencarnações, que marcam mais a psicologia do ser, por questões traumáticas ou por situações de autoprojeções que infundem, que estabelecem uma fixação da personalidade. Então aqui entra os casos, tanto em termos de desequilíbrios morais, comportamentais graves, como fixações por posições temporárias, hierárquicas, que o espírito usufruiu na Terra. Então ocorre aquilo que muitas vezes popularmente a gente diz assim:
fulano tem um rei na barriga. Muitas vezes, dentro dele, uma subpersonalidade de uma posição hierárquica elevada que ele vivenciou e que acha que tem o direito de continuar expressando nas suas atitudes e comportamentos durante a encarnação. Isso de uma forma branda, porque tem as pessoas que realmente tornam-se difíceis de lidar, de se relacionar, porque elas se julgam ter um valor e um prestígio que na verdade não tem, por determinadas fixações sutis em termos de personalidade em desequilíbrio. O ser espiritual, apegado à sua transitória personalidade do passado longínquo, guarda as impressões das quais se sentiu atraído. Mas outras reencarnações se apresentaram na condição de professoras do desapego, para modificar completamente a posição e as condições da reencarnação anterior. Vejam que coisa interessante. Aqui nós passamos a ver as questões das reencarnações nossas, cada vez que nós voltamos à Terra, como professoras do desapego das personalidades anteriores. A questão toda é quando a gente se prende a determinado aspecto, e normalmente negativo, já que o passado nosso é mais de vícios, desequilíbrios e crimes, e isso fica atrapalhando a encarnação atual nossa. Fica criando barreiras para que a gente não tenha o aproveitamento ou crescimento espiritual que poderia ter, pelas infiltrações de aspectos da personalidade que a gente já viveu e que não faz mais sentido estar sofrendo os impactos dela. Mas a questão maior é essa, que quando os valores da espiritualidade não alcançaram o campo nas ideias ou no comportamento da pessoa, é muito fácil ser vítima de si mesmo, das subpersonalidades não resolvidas do passado. E quando olha, o espírito retoma a vivência de um vício que ele já teve no passado, a ter um temperamento, um comportamento destoante com o que recebeu nessa encarnação, porque não conseguiu ressignificar as reencarnações anteriores. E normalmente isso é gerador de infelicidade. O ponto mais positivo é quando nós, ao nos abrirmos aos valores espirituais, começamos a perceber essas infiltrações e buscar trabalhá-las e resolvê-las de forma adequada, pela espiritualização maior nossa. Continuando, por meio da regressão clínica, temos a contribuição fiel para a ressignificação das fixações do espírito. Nessa terapêutica de cunho imortalista, a mente é conduzida a se libertar dos clichês pessonistas, para que a partir disso possa examinar a vida sob o ponto de vista imortal, no qual a personalidade é instrumento transitório da individualidade espiritual. Aqui está começando a ficar mais prático e mais fácil de entendermos todo o desenvolvimento dessas lições. Vejam, na regressão clínica, que é nas terapias utilizadas na psicologia, na chamada TVP, Terapias de Regressão de Memória, temos a contribuição fiel para a ressignificação das fixações do espírito. Como é isso? É aquela história que nós já narramos aqui. A pessoa tem uma fobia de andar de avião. E nessa vida não tem motivo nenhum para ter essa fobia. Mas ao ir no aeroporto tentar entrar no avião, ela entra em pânico e não consegue. A causa dessa espécie de fobia ou de medo tão intenso
através da TVP, com técnicas de hipnose ou de transe, a pessoa resgata memórias de outra encarnação. E quando resgata essa memória, de forma natural, o cérebro, o ego atual, ressignifica isso que não foi resolvido do passado. Porque o espírito, que é a individualidade em termos imperecíveis, percebe o absurdo da situação passada perante a situação atual. E quando isso é alvo de análise do próprio espírito, quando ele sai do transe, é como se ele acordasse para algo que estava entorpecendo o psiquismo atual. E aí foi embora a fobia. Desapareceu. Então, a causa disso, aqui o slide retrata dizendo o seguinte: nessa terapêutica de cunho imortalista, a mente é conduzida a se libertar dos clichês personistas, para que a partir disso possa examinar a vida sob o ponto de vista imortal. Então, esse trabalho que é feito nas terapias de regressão de memória, nós podemos fazer em termos menores, conosco mesmo, sem precisar de um transe profundo, nas questões de ordem conflitosa do comportamento nosso, de definições de comportamento moral, que a gente fica tendo uma dificuldade imensa de ressignificar e se sente, muitas vezes, sob um domínio onde a nossa vontade não consegue se impor. E nesse momento o que está faltando é o quê? É uma espécie de conscientização do conflito, para que o conflito deixe de haver. A pessoa perceba que está sendo como se fosse manobrada por si mesma, para não conseguir superar determinada questão ou adquirir determinada virtude, e na medida em que ela analisa e vê que isso aí é algo que não era para estar acontecendo, ela já vai ter um grande impulso de solução. Que coisa, né? A questão maior, e isso é muito presente para tudo que a gente faça, é: faça com consciência, não faça com inconsciência. Todos os vícios e os desequilíbrios morais que a gente pode ter, eles se dão em momentos de inconsciência, onde a gente se deixou envolver por algum aspecto do nosso inconsciente que anestesia a determinação do ego em termos de consciência atual, e a gente repete um vício, um hábito que sabe que não deveria fazer. Isso ocorre devido a esse fato, a de faltar consciência naquele momento em que a gente se permite desequilibrar-se. Porque se ali a gente fizesse um esforço, como se dá no trabalho de regressão de memória, de colocar-se presente naquilo que está acontecendo. Dizem que, por exemplo, as pessoas que são viciadas em fumar, por exemplo, elas colocam o cigarro na boca e querem deixar o vício e não conseguem. Normalmente, todas as vezes em que ela coloca o cigarro na boca, ela coloca de forma inconsciente. Ela não tem, em termos lúcidos, a fixação do momento em que pega o cigarro, em termos de consciência, coloca na boca e acende o fósforo, se for o caso. Isso é feito normalmente de forma automatista ou inconsciente, e por isso é difícil de trabalhar a superação do vício, porque a pessoa, no momento em que vai se entregar a ele, faz de forma inconsciente, e aí quando dá-se conta já fez.
o indivíduo liberta-se da importância das formas exteriores e valoriza as conquistas ético-morais, classificando o que se aprimorou em cada reencarnação e não as posições que o ser ocupava na Terra. Então, na medida que vai sendo feito esse trabalho de individuação em nós, de nos percebermos separados, distintos da personalidade transitória, nós vamos nos libertando das formas exteriores e valorizando as conquistas ético-morais, classificando o que se aprimorou em cada reencarnação e não as posições. Então, olha, só há de fato condições reais para que nós valorizemos conquistas morais se nós estivermos nos espiritualizando de forma profunda. Porque no mundo de provas e expiações, onde a maioria da humanidade está mergulhada no imediatismo e no materialismo, adquirir virtudes é fazer papel de besta, de querer ser iludido pela maioria, que não tendo feito isso, passa a manobrar e utilizar a generosidade, o desprendimento, o altruísmo de alguém de forma ilícita ou a título de prejuízo. Então, ter segurança na aquisição de virtudes, consciente do valor de adquiri-las, nós só temos na medida em que a espiritualização profunda em nós vai trabalhando as convicções em termos de individualidade e não de personalidade. Valioso é poder construir sempre um processo de libertação psicológica das tendências egóicas e diluir o quanto possível a importância personalista para se fixar na importância espiritual. Essa importância pessoal está calcada na ignorância de si mesmo, que se fixa na persona e não no indivíduo imortal, que é de fato. Veja, essa fixação na persona é que foi alvo, daquele texto do apóstolo Paulo, que muitas pessoas utilizam, julgando que o texto vai de encontro à revelação da reencarnação. Aquele texto que ele diz na carta aos Hebreus: ao homem está destinado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. E a gente sabe que aquele homem ali é a mesma palavra utilizada para persona, ou para personalidade. De fato, a personalidade morre uma vez só e acabou-se. A persona Soares, Tião, ou qualquer um aqui, só essa. Nunca mais volta a ser Tião ou Soares em outra encarnação. E não é só o nome, não. É todos os valores agregados na educação, na sociedade, nos exemplos que a gente teve nessa vida e que não vão ser recuperados na próxima encarnação. Olhe, para as pessoas que de alguma forma são apegadas ao corpo, à matéria, isso é a pior desgraça que pode ter. Porque já não basta não sobreviver o corpo material como muitos irmãos nossos evangélicos gostariam que sobrevivesse, né? E saísse, aliás, de dentro do túmulo, do jeitinho que foi enterrado. Eu só vejo um problema para isso. As pessoas que tiveram de ter, por exemplo, durante toda a encarnação, um corpo assim, de aparência bem feia ou repugnante, e pela eternidade afora, a recuperação é daquela aparência.
Se for outra aparência, já não é a pessoa. E você imagine, né, as caricaturas que ao longo dos séculos não teve a criatura humana, e seria aquela mesma. Mas agora, como nós estamos vendo nesse estudo do eu, o espírito imortal, não é só a aparência física que a gente está perdido, é a persona nossa, as identificações transitórias da personalidade que a gente está tendo agora. Vai embora ladeira abaixo, não adianta se apegar a elas. O que nós somos chamados a acordar e de fato dar atenção e valor é o nosso eu profundo, ao nosso espírito imortal. Já pensou? E isso não tem a ver, nada a ver com tudo aquilo que a gente se identificou na presente encarnação. Então, esta importância pessoal está calcada na ignorância de si mesmo, que se fixa na persona e não no indivíduo imortal que é. Então, o apóstolo Paulo está totalmente certo. A essa persona foi dado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Totalmente certo, porque o que vai de fato ter perenidade em nós é a individualidade nossa e não a personalidade. A prática da abnegação constitui uma legítima contribuição, pois, com essa prática diária de se posicionar diante do infinito e colocar a importância transitória da personalidade em sua posição real, o espírito sente que pode conquistar o desprendimento naquilo que o prende aos gostos e atrações da matéria. Analisando aqui o início, as primeiras linhas, a prática da abnegação, e essa prática dessa abnegação, ela é sinônimo de renúncia, de altruísmo, de desprendimento. Constitui uma legítima contribuição, pois, com essa prática diária de se posicionar diante do infinito e colocar a importância transitória da personalidade em sua posição real, o espírito sente que pode conquistar o desprendimento. Veja, a questão toda aqui que é merecido nós destacarmos é que a prática autêntica da caridade, que tem por base humildade, abnegação, ela de fato é profundamente ligada ao fortalecimento da nossa individualidade e que faz com que, de fato, os nossos gestos de abnegação ou de renúncia tenham um valor espiritual intrínseco, ligado por natureza, e que é o maior índice de qualidade do bem que a gente fez. Qualquer atitude nossa de ajuda ao próximo, de caridade, aonde há presença de resquícios do ego, a qualidade já deixou a desejar. O espírito sente que pode conquistar o desprendimento naquilo que o prende aos gostos e às atrações da matéria. Outra grande escola dessa prática de abnegação são, por exemplo, no centro espírita, as reuniões mediúnicas, onde normalmente os médiuns, muitas vezes, são chamados a renunciar interesses pessoais, a superar dificuldades e problemas pessoais para vir cumprir o horário no dia certo, disciplinarmente para a reunião mediúnica. Isso é uma prática de abnegação e de renúncia que está trabalhando a individuação na pessoa. Isso também se dá até fora do campo espírita. Por exemplo, os plantonistas do chamado CVV, que tem dia e horário certo de fazer o plantão.
e que têm a consciência de responsabilidade de fazer, mesmo que esteja tendo naquele dia certa doença que não seja tão grave, mesmo que tenha interesses pessoais em conflito com o plantão, ele tem que dar o plantão. Todas essas atitudes trabalham de forma sutil a individuação da pessoa e a superação da persona, né, da personalidade transitória. O espírito imortal é, em essência, plenamente saciado pelo amor de Deus, pelas leis amorosas que conduz na consciência e pelos atributos de Filho de Deus, convidando ao desenvolvimento holístico das virtudes, ao passo que os interesses materialistas ressecam os sentimentos, atordoam as emoções, induzindo a alma para as angústias inconcebíveis da insaciabilidade. Aqui a gente vê os dois pontos que ficou muito claro o conflito entre espírito e matéria. Interesses espirituais profundos, interesses pessoais transitórios. E como já dizia, ensinava Jesus no Evangelho, não podeis servir a dois senhores, porque ou tu dá atenção a um ou tu dá atenção ao outro. Então, o espírito imortal é, em essência, plenamente saciado pelo amor de Deus. Isso aqui merece uma reflexão nossa, para que a gente perceba o conteúdo valioso disso. Isso aí tem a ver com aquilo que, por exemplo, Cristo ensinou. Se beberes da água que eu vos der, e se comeres do pão que eu vos der, jamais terei fome e jamais terei sede. No sentido de que a penetração profunda da revelação do Cristo plenificaria em termos totais aquele que se abrisse a receber de forma profunda. A conexão nossa que sacia em termos totais as necessidades falsas e temporárias da vida física é a planificação dos valores espirituais em nós. Porque em termos de conquista, de realizações, de satisfações no plano material, a gente está sempre fazendo, sabe o quê? Tentando matar a sede com a água do mar. Nunca resolve. E quanto mais bebe, com mais sede fica. Assim somos nós quando damos uma importância maior às questões transitórias da matéria. Elas facultarão com que a gente nunca se sinta plenamente saciado. O espírito imortal é, em essência, plenamente saciado pelo amor de Deus, quando está em conexão profunda, claro, pelas leis amorosas que conduz na consciência e pelos atributos de Filho de Deus, convidando ao desenvolvimento holístico das virtudes. É como uma de tantas mensagens que tem naquele livro de Joana de Ângeles chamada Filho de Deus. É a primeira mensagem, tem o nome assim, herdeiro de Deus. E aí ela vai começar dizendo: és o herdeiro de tudo que pertence ao Pai. Mas a questão é a gente ter consciência disso. Porque a consciência nossa, enquanto não acorda em termos espirituais profundos, se ilude com o transitório e com aquilo que os sentidos físicos nos conectam e faz com que a gente se sinta miseráveis e nunca plenamente satisfeitos. Convidando ao desenvolvimento holístico das virtudes, ao passo que os interesses materialistas ressecam os sentimentos. O pior de tudo é isso, veja, aqui é um ponto muito importante.
é que o envolvimento nosso em termos de sintonia com o materialismo ou com o imediatismo da vida bloqueia, em termos significativos, os valores dos sentimentos ou das emoções elevadas. Então, quanto mais a pessoa está conectada com a busca da satisfação dos sentidos físicos, estritamente em termos materiais, mais desconectada ela está com os laços espirituais profundos dela. E mais ela estará vivendo essa insaciabilidade. Na medida em que a gente vai, de fato, trabalhando o despertamento da consciência, valorizando as questões de ordem espiritual, a gente vai se sentindo mais planificado, mais equilibrado, mesmo tendo ainda uma série de necessidades físicas. Mas o fato de estarmos trabalhando a sensibilidade nossa para valores espirituais faz com que o peso, a implicância das coisas materiais imediatas, elas percam a sua força sobre nós. E aí a gente se sente bem mesmo tendo pouco. Se sente calmo e equilibrado, mesmo ainda tendo muitas dificuldades em algumas áreas da nossa experiência encarnatória. Ou na área da saúde física, ou na área afetiva, ou na área do equilíbrio financeiro. A gente está tendo muita dificuldade financeira, mas aquilo não nos tolhe, não nos incomoda tanto mais. Porque a gente está trabalhando a conexão com os valores espirituais. Já as pessoas que estão afastadas disso, as pressões internas que elas sofrem dessas coisas materiais, deixam elas profundamente inquietas, insatisfeitas, frustradas, a caminho da depressão, como está acontecendo aí cada vez de forma mais galopante na humanidade, a caminho de uma depressão. A sua realidade mortal está ininterruptamente emitindo uma solicitação para as leis divinas, com o objetivo de produzir em si mesmo, espírito, o mais profundo contato com a presença excelsa de Deus, em forma de sentimentos elevados. Então, na medida em que a gente vai trabalhando essa individuação, a realidade mortal vai ininterruptamente emitindo uma solicitação para as leis divinas, com o objetivo de produzir em si mesmo o mais profundo contato com a presença excelsa de Deus, em forma de sentimentos elevados. Então vai se dando naturalmente um processo de transformação interior, na qual o que Joana de Ângeles chama muitas vezes de antropismo divino, que é a presença de Deus dentro de nós, sendo alvo de maior cuidado e de atenção, e fazendo com que a gente cresça, evolua de forma mais rápida. Com o objetivo de produzir em si mesmo o mais profundo contato com a presença excelsa de Deus, em forma de sentimentos elevados. Continuando, o materialismo evoca os tipos de sensações nocivas que obscurecem a percepção da realidade, ou seja, cria uma falsa noção de prazer e satisfação com base na busca insaciável por atender aos desejos superficiais da personalidade. Agora aqui está ficando bem mais claro, né? O problema, o que é que o materialismo faz nas pessoas ou pode fazer em nós? O obscurecimento da percepção da realidade. Realidade em termos de plenitude. A pessoa fica com a percepção da realidade ofuscada só para as coisas físicas. É o resultado natural do materialismo. Cria uma falsa noção de prazer e satisfação com base na busca insaciável
de atender os desejos superficiais. E aqui encerra da forma bem enfática, da personalidade, né? Daquilo que é transitório, que a gente vai ter que abandonar, que não adianta se apegar. É o resultado natural do materialismo, que está envolvendo aí a maioria das pessoas na humanidade. Isto significa dizer que as impressões mais sensíveis da alma, capazes de captar as expressões mais elevadas, ficam anestesiadas de maneira direta quando o egoísmo toma as rédeas dos interesses nas escolhas realizadas pelo indivíduo. Percebemos agora como é o problema? Isso significa dizer que as impressões mais sensíveis da alma, capazes de captar expressões elevadas, ficam anestesiadas de maneira direta quando o egoísmo toma as rédeas dos interesses das escolhas. Então, o que é que ocorre com a grande maioria das pessoas que estão sob as rédeas, o controle dos interesses materiais? Elas ficam totalmente ofuscadas, insensíveis aos valores espirituais que jazem dentro delas, em termos latentes, mas sem poder se manifestar. Essa insensibilidade é consequência de um desvirtuamento do propósito existencial, que se inicia pelo menor esforço, a fim de satisfazer os próprios interesses de maneira imediatista, sem o contributo do trabalho interior. Vejam que coisa! Essa insensibilidade é consequência de um desvirtuamento do propósito existencial. Porque o propósito, de fato, que nós trazemos é a conexão profunda com as leis de Deus. Só que nós, pelo mau uso do livre-arbítrio, provocamos o afastamento e estabelecemos os desequilíbrios do egocentrismo, do egoísmo. Que se inicia pelo menor esforço a fim de satisfazer os próprios interesses, de maneira imediatista, sem o contributo do trabalho interior. É esse ponto em que nós somos chamados a perceber a gravidade e estabelecer o máximo de esforço possível para trabalhar essa individuação em nós mesmos, porque é o resgate da nossa ligação com os valores espirituais que nós trazemos do Pai e que estão dentro de nós. Vamos aqui para o último slide de hoje. Com a compreensão acertada e diretiva das leis divinas na consciência, ele será capaz de diluir ao máximo a influência nociva das ilusões egoístas da sua personalidade. Então, o ponto aqui que inclusive a doutrina espírita nos satisfaz de forma plena é o quê? A compreensão acertada e diretiva das leis divinas na consciência. Isso é profundamente alcançado quando nós nos abrimos aos valores que a doutrina espírita nos traz, e que será capaz de diluir ao máximo a influência nociva das ilusões egoístas da sua personalidade. Então agora, cada vez mais, nós vamos percebendo as distinções importantes que devemos fazer entre o eu, espírito imortal, e a personalidade transitória. Essa distinção
é preciso a gente trabalhar em termos de despertamento de consciência, para justamente nos abrirmos mais aos aspectos profundos do psiquismo nosso, que estão para lá da personalidade transitória na atual encarnação. Isso nos ajudará, claro, de uma forma imensa, em termos espontâneos e naturais, à readaptação aos propósitos de continuidade evolutiva que iremos usufruir ao voltar para o plano espiritual. Sem apegos, com ilusões sob controle e sem se confundir com o personalismo de cada experiência encarnatória que passamos. Vamos então para a prece de encerramento, né? Pedir à nossa irmã Janaína para fazer a prece por nós.